Quando o paciente deixa o hospital com a plaquinha "venci o Covid", muitos ainda poderão enfrentar. É o Cebolinha. Quando o paciente deixa o hospital com a plaquinha "venci o Covid", muitos ainda poderão enfrentar a Covid longa. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, assiste o vídeo até o final. Oi humanos, esse é o Vitamina R, o nosso canal de saúde, curiosidades e ciência ao alcance de todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a perda de memória no pós-Covid. É um sintoma importante e está dentro dos sintomas do que hoje é chamado de Covid longa. Então vamos começar um pouquinho sobre isso, tá? Existem estudos brasileiros e estudos internacionais falando sobre esses sintomas que podem aparecer de maneira bem singela e alguns pacientes que referem uma perda bastante importante, tá? Fato é que dores de cabeça, perda de memória de curto prazo, lapsos de memória, dificuldades emocionais estão sendo relacionadas a esse período longo dos sintomas do Covid, tá? Para vocês entenderem melhor. É que a Covid, então, pode deixar sequelas no cérebro. Existe já uma forte evidência da disfunção cognitiva pós-Covid, até em pacientes que nós consideramos que tiveram uma Covid leve. O lapso de memória, a dificuldade de memória nesses pacientes que tiveram a Covid leve é algo que a gente já identifica bastante, tá? Então, dificuldade de memória, dificuldade de concentração, problemas de compreensão, confusão, coisas que você fazia com facilidade antes, hoje você já tem um pouco mais de dificuldade. É uma complicação que aparece a longo prazo, aparece durante o processo de reabilitação em que o paciente está ali melhorando. Também está bastante associado à parosmia, essa perda característica do olfato e do paladar que os pacientes do Covid estão tendo e permanecendo. Em relação a perda de memória, vamos dizer assim, nós temos um estudo brasileiro grande que foi feito no INCOR, então brasileiro, que refere que a memória de curto prazo ela foi identificada como um problema, então os pacientes referiram, 70% dos pacientes referiram que tem essa perda, enquanto que 30% referiram também uma perda de memória a longo prazo. Então nós temos sim uma evidência, um forte número, mostrando que dentro de uma população que foi estudada, 70% identificaram aí a perda de memória. Não é um alarde, mas estamos vivendo um momento em que tudo é novo, tá? Eu acredito que como profissional da saúde, nós temos que estar atentos, porque somos nós que vamos orientar a população. E o que mais me preocupa é o fato dos pacientes saírem com a plaquinha do "venci o Covid" e muitos não terem acompanhamento. Eu acho que o maior cuidado que nós podemos ter com um paciente que teve Covid hoje é o acompanhamento. Porque juntos, comunidade, profissionais da saúde, vamos descobrir quais seriam os melhores encaminhamentos para ele. Existe um problema, então, relacionado à perda de memória, que é a dificuldade de coordenação motora. Quando a gente tem uma dificuldade na programação, na organização das ideias, nós podemos ter aí, pensando em sistema nervoso central, um problema de coordenação motora que aparece já relacionado a esses sintomas quando o paciente vai lá ser entrevistado e vai contar o que ele está sentindo no pós-Covid. Vou contar para vocês um caso de uma paciente minha. Não vou citar nomes, então ela está resguardada. Eu tenho uma paciente que me procurou porque ela teve uma perda do olfato e paladar. Mas isso para ela não era o mais difícil. O que ela identificou é que ela, sendo uma
profissional da polícia, né, ela começou a identificar que ela estava tendo menos agilidade, ela começou a identificar que ela esquecia o nome da filha, né? Ela começou a identificar que ela teve muitos lapsos de caminhos, de memória e teve uma dificuldade para manejar a sua arma de fogo, né? Algo que para ela era muito simples, né? Eles têm que limpar, então ela começou a identificar que ela teve um problema. E hoje nós estamos trabalhando com estímulo, né? Nós utilizamos um recurso que se chama Mental Plus, que é de uma autora brasileira, tá? É um protocolo, né? Um instrumento que ela conseguiu desenvolver já há muito tempo para identificar e para também tratar as dificuldades de memória. Então, tem tratamento, né? A gente tem que ter o acompanhamento para a gente ter o tratamento. Então, a sensação de confusão mental, né, de dificuldade para realizar atividades do dia a dia dessa paciente fez com que ela identificasse, né, que ela estava com dificuldade de distinção, né, de executar algumas coisas, e aí ela procurou o acompanhamento, mas nem todo mundo vai procurar, nem todo mundo tem esse esclarecimento, então faz parte hoje de um cuidar do outro, e sabendo dessa informação você pode ajudar muita gente. Por que que nós temos a perda de memória no Covid, né? Por que que nós podemos ter a perda de memória? Não só pelo caráter da neuroinvasão, tá? Que nós já temos estudos fortemente falando sobre isso, mas se eu pensar no oxigênio, não é? Eu tenho lá uma desmemoriação. Por quê? Porque faltou oxigênio, né? Faltou oxigênio no cérebro, porque a gente tem um problema lá no pulmão, tá? Então, com menos oxigênio no cérebro, nós vamos ter aí o problema de memória como o mais característico, podendo ter essas características específicas, né, de lapso, de execução, de distinção, de confusão, variando de pessoa para pessoa. Existem exercícios e existem terapias e você precisa procurar a melhor forma de tratar caso você esteja identificando esse sintoma em você ou em alguém da sua família ou em algum colega. Também fiquem atentos às dores de cabeça persistente. Esse talvez seja um próximo assunto para o nosso canal. Se você quer saber um pouquinho mais sobre as dores de cabeça no pós-Covid, comenta aí com a gente que a gente pode fazer esse vídeo se vocês acharem interessante, tá? Só que não se esqueçam, dor de cabeça é sintoma, então não deixa pra lá. Vai atrás para saber por que você está tendo dor de cabeça. Uma das questões pode ser, se você teve Covid, você está vivendo o que hoje é chamado, né, pela ciência como Covid longa. Então, fiquem atentos a lapsos de memória, a sua reação emocional, insônia, né? E aí a gente vai ter algumas situações que você já pode identificar se você está tendo a perda de memória dentro da síndrome da Covid longa. Nos Estados Unidos já se tem um estudo importante que mostra que 1 em cada 3 pessoas que tiveram Covid apresentam algum problema neurológico aí no pós-Covid. Existe uma doença, essa doença tem efeitos tardios e as pessoas, sobretudo, precisam de acompanhamento. Não vamos deixar para lá, fiquem atentos aos seus sintomas para que todo mundo possa se recuperar 100%. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa seu comentário.